Estamos aqui para uma roda informal, né, de defesa aqui da Caixa, com as duas ex-presidentas aqui da Caixa Econômica Federal, com a nossa representante aqui do CA, também está aqui conosco, nosso presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que é a CONTRAF, e do nosso coordenador nacional aqui da Caixa Econômica Federal. Vamos aqui bater um papo informal, né? Não um programa que você tenha que fazer assim perguntas ou não, mas uma roda em que a gente vai conversar um pouco aqui da defesa da Caixa Econômica Federal, né? E não sei, Rita, você quer começar aí fazendo a introdução, né? A Rita que tem andado também o país inteiro fazendo a defesa, a Rita que está lá no nosso CA, lá batalhando com seus votos, representando lá os trabalhadores, tentando impedir aí várias votações, que a luta está difícil, né? Toda semana ou toda reunião do Conselho é uma novidade, né, Rita? Como que está isso? Primeiro, dizer da importância, né, da gente estar aqui hoje fazendo esse debate com a Maria Fernanda, a Miriam, o Betão, o Dionísio, você, Ivone, e congratular a iniciativa dos sindicatos bancários de São Paulo, porque hoje é um grande dia de várias atividades, todas relacionadas à defesa dos bancos públicos, tema atual, né? A gente podia listar aqui, no caso da Caixa, duas temáticas que estão colocadas, né, para a gente poder esmiuçar, que a imprensa está trabalhando muito. Uma é a possibilidade da Caixa se tornar sociedade anônima, debate que vem sendo feito internamente dentro do Conselho, através de uma discussão de mudança estatutária. Então, o objetivo, e é uma proposta que veio do governo, é alterar o Estatuto da Caixa de forma a tornar a Caixa, que é uma empresa 100% pública, lembrando que dos 10 bancos que nós temos hoje no país, 5 estaduais, 5 federais, só a Caixa e o BNDES são 100% públicos, os outros bancos já têm capital aberto, mas o debate que foi trazido para dentro do Conselho de Administração de, a partir de uma mudança estatutária, tornar a Caixa sociedade anônima e mudar, obviamente, você torna ela sociedade anônima para, no segundo momento, abrir o capital. Parece que isso está claro. E o outro debate importante que vem permeando toda a imagem da Caixa que a imprensa vem trabalhando é a necessidade de capital, necessidade essa por conta colocada para todo o sistema financeiro, né? A necessidade de capital tem a ver com as normas regulamentadoras, principalmente o Basileia III. Então, todos os bancos do sistema financeiro têm que se adequar a essa necessidade de capital para diminuir o risco de solvência, de problemas com relação ao banco. Ocorre que, no caso da Caixa, tem um componente diferente, né? Por que ele é diferente? Porque a Caixa também vem se preparando, mas tem um componente diferente, porque o governo, que é o único cotista da Caixa hoje, diz que não vai capitalizar o banco. Ao dizer que não vai colocar capital no banco, o banco tem que buscar instrumentos internos para o fazer. E esses instrumentos internos vêm trazendo como consequência a falta de crédito para habitação, a falta de financiamento, quer dizer, o banco vem cortando linhas de crédito por conta disso. Então, acho que são dois debates importantes colocados nesse momento com relação à Caixa e que o governo atual, aí, o governo golpista, vem usando para desgastar a imagem do banco. E aí a Maria Fernanda e a Miriam pode ajudar nisso, porque o grande argumento que a própria imprensa vem colocando o tempo todo é assim: os governos anteriores é que deixaram herança, né? O problema de capital é devido à política adotada pelas gestões anteriores. E a questão de abertura de capital, o grande argumento que vem sendo utilizado lá é que o governo diz assim: nós precisamos melhorar as regras de governança, e, para isso, portanto, a Caixa tem que se tornar uma sociedade anônima. Então, eu queria aproveitar e já perguntar para vocês o seguinte: eu disse lá, e não sei se vocês concordam, a Caixa, até por ser um banco, ela presta conta e é supervisionada por mais de 15 órgãos diferentes. Portanto, ela segue regras de governança. Tem comitê de auditoria interno, externo, tem conselho fiscal, etc. Ela segue regras de governança, tal qual empresas em sociedade anônima. Eu acho até que tem uma diferença, né?
a Caixa tem que prestar conta para o Tesouro. O Bradesco e o Itaú não precisam prestar conta para o Tesouro. Então, ela vai um pouco além. Mas esse é o argumento principal. Então, acho que era importante vocês que geriram a empresa durante muito tempo, nesse período recente, qual a avaliação que vocês fazem desse debate colocado? Então, primeira coisa, eu acho que é importante, nós todos sabemos, né, que esse é um contexto mais geral, não é um contexto para a Caixa, né, é um contexto de retrocesso mais global que o país vem vivendo. Tá? Com a reforma trabalhista, com a tentativa, tudo indica, fracassada de reforma da Previdência, né, pelo andar da carruagem, outros direitos sociais, as políticas todas que foram desenvolvidas, que, nesse momento de crise, são ainda mais importantes, estão sendo desmontadas. Até o Bolsa Família está perdendo recurso. O PAC, fundamental para gerar emprego, também reduziu para menos da metade. Ou seja, tem um conjunto de medidas e que a Caixa está nesse mesmo conjunto. Por quê? Porque a Caixa representa o sonho do brasileiro, né? Como nós escrevemos aí nesse artigo que saiu na Carta Capital, em defesa da Caixa. O que é a Caixa? É casa própria, é poupança, né? É poder apoiar os pequenos negócios. Ou seja, a Caixa é aquele banco que está voltado, de fato, para a maior parte da população. Foi isso que ele foi reconstruído. Para quem diz que a gente deixou a Caixa em más condições, tem que lembrar em que condições estava a Caixa lá em 2002, quando a gente pegou e recuperou. A Caixa fazia seu resultado em cima da tesouraria, em cima de título do Tesouro, e não fazendo crédito, que é a sua função. Então, eu acho que é importante saber que nós estamos dentro desse contexto, e isso tudo sendo feito por um governo sem nenhuma legitimidade, né? Além de não ter legitimidade pela forma como ascendeu ao poder, e tem uma avaliação horrorosa da sociedade, né? A pior que já se teve desde que se faz pesquisa no Brasil. Então, eu acho que é esse contexto que a gente precisa cada vez mais estar muito em pé de guerra mesmo, né? Eu acho que esse ato de hoje é fundamental para que a gente possa, de fato, enfrentar isso como já enfrentamos com a Previdência, com a reforma trabalhista. E aqui eu acho que a equipe da Caixa, a equipe jurídica da Caixa está questionando esse mecanismo de fazer por meio de reforma do Estatuto, né, que exige lei, e eu tenho certeza que, se esse argumento jurídico prevalecer, é muito difícil passar no Congresso uma mudança desse tipo, o que não nos deve deixar acomodados, digamos assim, né? Acho que a luta para que a Caixa, de fato, cumpra o papel que vem cumprindo nos últimos anos, né, de garantir crédito para quem precisa e de garantir as políticas do governo, que não existem mais, que é uma receita a menos para a Caixa. Ao não ter política social, não tem PAC, não tem receita para a Caixa, tá certo? Então, esse é o desenho geral que a gente vê que está acontecendo e que eu acho que tem que ser esse ato hoje, acho que é muito importante para essa batalha que a gente tem pela frente. Antes da Maria Fernanda falar, eu havia me esquecido, a Miriam lembrou, essa semana saiu um artigo, né, com os 4 ex-presidentes da Caixa, Jorge Matoso, o Hereda, Miriam Belchior e a Maria Fernanda, que está publicado na Carta Capital, e vários outros mecanismos, FENAI, sindicatos, a nossa página do CEA, todo mundo divulgou, e que trata um pouco desse histórico, né? Quer dizer, como é que se pegou a Caixa, o que foi a Caixa de 2003 até o ano passado, e o que ela está se tornando muito rapidamente. Então, destacar aqui a importância desse artigo, né, de rememorar as pessoas do avanço que teve e que está agora colocado em risco. Maria Fernanda. Tá bom. Primeiro, cumprimentar, né, a presidenta Ivone, a Miriam, a Rita, Dionísio, Betão. Vejam, eu acho que a gente precisa trazer também na memória o processo, entendeu, Rita? Porque o que você lê nos jornais é exatamente são mecanismos de opressão. Você tem fontes que são fontes que nunca se revelam. Então, fontes do Ministério da Fazenda dizem. Quem são as fontes do Ministério da Fazenda? Então, a primeira coisa que a gente teria que pedir, no mínimo, ou exigir, né, da presidenta do Conselho de Administração da Caixa era transparência em relação aos dados.
essa situação que a Caixa está hoje, que situação é essa que a Caixa está hoje? Então, vamos lá, vamos olhar os números, né? Porque a gente viveu uma situação muito semelhante, e eu acho importante dizer isso, porque, de fato, os técnicos do Ministério da Fazenda, eles tiram dali, né, guardaram embaixo da mesa o mesmo projeto que você tinha no final da década de 1990, nos anos 2000, que era uma consultoria que foi contratada da Busalen, que previa a privatização da Caixa. Então, nós tivemos uma reestruturação patrimonial, a Caixa viveu uma fase difícil na década de 1990, né, e é bom lembrar que, mesmo na época difícil, nós tivemos a consolidação das contas do FGTS, que eram totalmente espalhadas nos bancos privados, e não existia transparência nenhuma para o trabalhador neste ano. E é muito interessante, né? Porque o governo joga com a Caixa na medida do seu interesse, não é? E do seu interesse, que é o pior interesse possível, que não é o interesse público. Não é? É quando ele diz assim, não, a Caixa é um banco extraordinário, consegue pagar mais de 20 milhões de trabalhadores, abre no fim de semana, é uma empresa extraordinária. Não, mas ela agora está sucateada, ela agora teve uma má administração. Ela só consegue pagar mais de 20 milhões de pessoas porque teve uma excelente administração, porque a gente fez concurso público, porque a empresa foi fortalecida. Então, assim, primeira coisa, assim, vamos dar transparência. Qual é essa, por que a necessidade de capital? Quais são os indicadores que estão previstos? É Basileia? O que, que tem Basileia que está exigindo? Não é? Porque, veja, o mesmo governo que diz que não pode, que a Caixa está com problema de capital, é o mesmo governo que, pela outra mão, apresenta uma medida provisória no Congresso Nacional que prevê que, para os problemas dos bancos privados, não só o Fundo Garantidor de Crédito deverá aportar recursos, mas o Tesouro Nacional... Ora, mas então o Tesouro Nacional ele poderá aportar recursos para os bancos privados quebrados, mas para uma empresa pública, que executa políticas públicas, que é responsável pelo acompanhamento de todos os programas sociais, pela gestão desses programas, então, essa empresa não pode receber recurso público. Então, vejam, é o discurso adequado à minha necessidade, que é uma necessidade privatista, é uma necessidade que quer apenas, né, num processo muito rápido de lapidar o país. Então, sinceramente, eu aceitaria de muito bom grado, presidente Ivone, um convite para estar aqui junto com a presidenta do Conselho de Administração da Caixa, para que ela dissesse exatamente o que foi nas gestões anteriores que nós fizemos, que levou a estar isso aqui. Porque, se aparecerem os números, talvez fique mais fácil da gente fazer esse diálogo. Fazer a defesa, né? Bom, Betão, estamos andando o país todo, né? Já tive... você, eu sei que também tem ido em várias audiências públicas, né, fazendo a defesa dos bancos públicos, não só da Caixa, do Banco do Brasil, mas também os bancos regionais. E isso é uma coisa muito importante. Eu fico assim, feliz de ver que todo mundo está fazendo realmente. Quando você vai, as pessoas entendem realmente o papel do banco público que está acontecendo por aí, né? E também é muito importante quando você vê 4 ex-presidentes da Caixa fazendo manifesto, né, escrevendo a importância da Caixa para o país, né? Então, o que eles estiveram lá, eles sabem disso. 12 anos, presidente dos últimos 12 anos, e que você vê aí fazendo essa defesa aqui da Caixa, a importância, que assim, todo mundo sente essa importância da Caixa Econômica Federal, né? Ivone, mas vamos agudizar o nosso problema aqui. Eu ouvi a Miriam falar dessa extensão do ataque concatenado de uma maneira geral, mas eu queria estender ele para mais lugares do mundo. Nós estivemos recentemente com a Ivone, com a Rita, desse sindicato, estivemos em Lyon na reunião da direção do Sindicato Mundial, quando nós somos filiados, e que acompanha 140 países, as modificações, essa retomada conservadora, e muito parecido, de uma maneira muito geral. A gente está vendo agora, por exemplo, na Argentina, o Macri importou, né, a reforma trabalhista daqui, faz uma maquiagem e coloca no debate lá parlamentar. Nós estamos vendo assim, então, os países, existe uma retomada. O que difere, no nosso caso aqui, é a velocidade e a profundidade das alterações, mudanças definitivas feitas, a população não se dá conta. Por exemplo, esse decreto de privatização mais geral foi feito quando? Né? Durante um feriado, as coisas são colocadas o golpe se manifesta
até no momento onde ele apresenta os seus decretos, os seus projetos de lei, na calada da noite. E não tem muita surpresa no que está colocado ali, porque é um filme que está sendo passado novamente, uma tentativa de se reproduzir o que se tentou na década de 90 e que não deu tempo para se concretizar, porque acabou o projeto lá e começou um outro projeto que rebobinou o filme, sou muito antigo, né? Rebobinou o filme, rebobinou o filme, e nós estamos vendo uma outra versão de um outro diretor, agora com mais velocidade, com uma outra, mas a narrativa é a mesma. Eu próprio fui privatizado, eu fui empregado de um banco público, que era um banco do Estado do Paraná, e o processo foi o mesmo. A mídia estadual dizendo que o banco era ineficiente, que havia corrupção, que o banco estava falido, estava quebrado, e não contou que houve um processo de desmonte, de desconstrução, de retirada de empregados das agências dos municípios, para que a agência tivesse a incapacidade de atender bem as pessoas. Logo, tendo essa incapacidade, era um banco ruim. Quando nós fizemos o debate em todo o Estado, aí parecia para as pessoas que aquele era um banco completamente obsoleto, um banco que não servia para nada, e que, no debate com a sociedade, não nos serve. Né? É o mesmo caso agora. Nós estamos vivendo, e inclusive tem um encadeamento do que nós estamos assistindo. O decreto de retirada de ativos, da possibilidade de você desfazer de ativos de empresa, articulado com o estatuto, a mudança, a colocação de um outro projeto, né, de colocar as empresas, a Caixa como SA, prepara completamente para o processo de desmonte, que até parece a mim que a ideia mais geral não é de privatização, mas é de desmonte e de criação de uma desutilidade. Transformar os bancos hoje públicos em bancos inúteis, que você pode retirar grandes fatias dele que interessam ao mercado, porque vamos lembrar que o que a FENABAN, a FEBRABAN fez nesse período todo de governo, do governo Lula e governo Dilma, foi reclamar da concorrência desleal do BNDES, da Caixa, do Banco do Brasil, do BNB, do BASA, sendo que corriam com taxas diferentes, com tarifas diferentes, que ocupavam nichos de mercado que não deveriam estar ocupando, comerciais. Então, isso daí, para nós, não tem nenhuma surpresa. Agora, a nossa defesa tem que ficar claro, Ivone, para todos que nos escutam, nos ouvem, nos enxergam, que nossa defesa não é só corporativista, mas também é. Nós estamos falando da metade dos trabalhadores do sistema financeiro, que, igual os empregados de bancos estaduais que desapareceram, foram extintos, né? São também famílias que serão colocadas no mercado, procurando emprego com 30 anos, 20 e poucos anos de trabalho. Então, a nossa defesa não é corporativa, mas também é. Nós queremos defender esses empregos, os empregos são necessários, são metade dos trabalhadores do sistema financeiro. E, para nós, assim, essa luta não tem nenhuma novidade, uma luta que nós já assistimos, mas o que começa a aparecer para a gente, lá na roça, a gente diz, cada enxadãozada sai uma minhoca. Né? Cada vez que a gente espera um dia, o golpe sucede outro golpe, que sucede outro golpe, e, por fim, nós vamos talvez chegar a 2018 sem nenhuma necessidade de fazer disputa de poder central, disputa de Congresso, porque não vai sobrar nada para ser disputado. Esse é um problema, né? Agora, só uma coisa assim que o Betão falou, que eu acho que é importante. Nós fomos uma audiência pública em que uma das vereadoras falou exatamente isso, né? A importância, por exemplo, quando privatizou o Banespa, o que foi privatizar o Banespa em várias cidades? Então, várias pessoas, não só mudou, como empobreceu a cidade, né? Porque tinha as pessoas que trabalhavam no Banespa que foram extintas, foram demitidas, né? E perderam seus empregos, muitos deles perderam, não foram incorporados no banco, comprou. E também da questão da cidade, que perdeu muito, porque deixou de ter aquele banco que fazia o investimento na cidade, que é um pouco isso. Assim, vamos ressaltar assim, que o Betão falou. É a defesa, sim, dos empregos, sim, porque são 56% desses empregos do país são bancários, né? E também a defesa das cidades. Né? Em São Paulo, talvez isso se dilua bastante, mas tem várias cidades que isso é
extremamente importante, né? Então, que a Rita queria falar aí. Não, eu quero falar do decreto. O decreto, que é de 1º de dezembro, acho que, se não estou enganado, o número é 8.900. É importante destacar aqui, eu até estou para receber um parecer do jurídico que assessora a gente no Comitê em Defesa das Empresas Públicas. Olha que interessante. Nós fizemos a discussão no país todo, as entidades, os trabalhadores, contra o projeto de lei 555, conhecido como Estatuto das Estatais, né? Ficamos quase 9 meses no Congresso fazendo esse debate. O Estatuto tinha coisas extremamente gritantes, era um projeto que pretendia privatizar todas as empresas públicas do país, sejam elas federais, estaduais ou municipais, e de duas formas. Uma regra era tornar quem não era sociedade anônima, e já obrigar a abrir capital. A outra era a mudança na composição acionária e tinha uma cláusula de venda de ativos também importante. Nós conseguimos, no debate, na luta, na organização, na articulação e na negociação, inclusive a direção de várias empresas públicas também atuou contra, nós conseguimos tirar essas cláusulas do projeto. Ele foi aprovado. E eu quero só destacar, porque é importante, porque eu venho dizendo isso. Ele foi aprovado e foi retirado isso do projeto por unanimidade. Não houve disputa nesse texto com relação ao projeto. Houve uma inflexão dos parlamentares devido ao movimento que foi feito, e isso foi retirado do projeto. Foi sancionado. A questão das SAs, da mudança da composição acionária e também da venda restrita de ativos. Eram 3 coisas, e aí virou lei 303, com regras de governança, né? Virou uma coisa um pouco confusa, mas essas cláusulas foram retiradas. Eu estou explicando isso porque é importante, porque é o seguinte: não é esse decreto, são 2 já. Teve um decreto do governo de dezembro, que também veio dizendo que era para regulamentar a Lei 13.303, Estatuto das Estatais, e que também, já em dezembro, esse primeiro decreto já vem com uma leitura da lei diferente, que veio trazendo, resgatou da lei cláusulas, inclusive facilitando privatização, que não estava na lei. Agora é a mesma coisa, Betão. Esse segundo decreto também vem dizendo que está regulamentando a Lei 13.303, e ele permitindo. É importante as pessoas saberem disso, permitindo venda de ativos de empresas. Quando a gente fala de ativos, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, por exemplo, Banco do Brasil, que tem participação no Banco da Patagônia, e outras empresas, a Petrobras, que tem várias empresas coligadas, a Eletrobras, etc. Então, ele vem permitindo venda de ativos e, pasmem, sem licitação. Sem licitação. Então, assim, o primeiro decreto de dezembro é ilegal, e o segundo decreto agora é mais ilegal ainda, porque ele permite que se livre dos ativos sem regramento. É ilegal. Então, só destacar isso aqui. Que é um absurdo, né? E nós não podemos permitir, porque senão vão doar as empresas e vão doar os ativos e etc. Como estão dando todas as nossas empresas privadas. Bom, Dionísio, e a luta dos funcionários pela garantia dos seus direitos também continua, né? Não só continua, como tem sido intensificada aí, né, da tentativa assim de que eles estão dando o golpe de retirada de direitos, né? Primeiro, acho importantíssimo esse momento que a gente tem aqui, acho de poder ter esse momento para reflexão. A gente fica o tempo todo essa chuva de notícias que vem, decreto sendo aprovado no feriado, golpe no fim de semana. É coisa acontecendo. Nem precisou aprovar, foi lá e publicou. É coisa acontecendo enquanto a gente dorme. Só que a gente não pode mais dormir, de jeito nenhum. E eu tenho muito orgulho da luta histórica dos empregados da Caixa, como tenho orgulho também de estar aqui na mesa com as ex-presidentas aqui da Caixa, com a nossa representante do CA, Maria Rita Serrano, com a minha presidenta, a primeira presidenta negra do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Ivone Silva, com o Betão, da Contraf, meu companheiro aqui, e dizer que a luta dos empregados da Caixa que construiu muito do que a Caixa é hoje. Então, se a Caixa se tornou um banco, foi porque os empregados da Caixa lutaram para a Caixa ser um banco, para eles serem bancários nos anos 80.
durante os anos 90, foi uma briga tremenda. A gente fala hoje da Caixa 100% pública, mas a Caixa teve em vias de ser privatizado, e foi uma resistência tremenda dos bancários da Caixa para que o banco não fosse privatizado. Se não fosse a resistência dos bancários, ele não seria um banco 100% público. E ele é um banco sem igual, e ele é sem igual no mundo. A gente faz a discussão do sistema financeiro, a gente faz a discussão do sistema financeiro no Brasil e fora do Brasil. Ele é sem igual. Então, um banco de varejo, do tamanho da Caixa, do jeito que ele funciona, é uma coisa sem igual, que garante uma independência do Brasil, uma independência dos fluxos de capital estrangeiro e do capital privado. Foi o que, em 2008, garantiu a gente, numa crise de solvência internacional, garantiu que a gente tivesse uma certa tranquilidade. Nos anos 90, o Betinho, irmão do Enfio, ele tinha uma lâmina que eu uso até hoje, quando vou fazer reunião com os empregados da Caixa, que falava como matar uma estatal. Tem uma série de quesitos lá, e um dos quesitos é primeiro, desacreditar com a população. Começa a não contratar funcionário e o atendimento ser ruim. Aí você deixa, primeiro, o empregado sobrecarregado, ele mesmo quer distância do povo, porque vira um negócio infernal. Aquela fila vira um inferno para o trabalhador. E para a população que vem para dentro do banco, vira um inferno entrar naquele banco. Certo? Isso aconteceu com o Banespa, aqui em São Paulo, isso aconteceu com diversos bancos públicos. E um outro quesito, tinham 5 quesitos, não vou lembrar todos os 5 agora, mas um outro quesito era descapitalizar, que é o que a gente está vendo. Então, você põe um banco 100% público, onde o seu único investidor é o Estado, onde aquele banco tem responsabilidade com políticas públicas que nenhum outro banco tem, ou seja, ele carrega um peso em suas costas que nenhum outro banco carrega, e que ele não tem esse a mais, ele não tem esse investimento do seu único investidor, que seria o governo, para fazer políticas de Estado. Não é para ele lucrar e para um particular levar esse dinheiro embora, que é o que acontece com os bancos privados. Então, para nós, essa luta é muito importante. E para nós, essa luta, e aí, quando a gente traz para o campo democrático e para a discussão democrática dos empregados da Caixa, para nós, essa luta é uma luta que, se viesse para o campo democrático, se viesse para a discussão popular, a gente ia ganhar com certeza. Certo? Porque o que a Caixa tem para oferecer, a Caixa tem para oferecer sonhos. O que o empregado da Caixa coloca lá, oferece para a população, é moradia, é sonho para a população. O que essas pessoas que estão dando golpe, o que essas pessoas que estão falando que tem que devolver tudo que foi capitalizado da Caixa, o que essas pessoas estão falando que tudo que passou pela Caixa era corrupção, estão querendo transformar tudo em corrupção dentro da Caixa, e estão querendo transformar toda a história da Caixa de desenvolvimento do país em lama. Certo? O que essas pessoas estão fazendo é um absurdo. Essas pessoas, na verdade, elas são a favor de trabalho escravo, elas são a favor de dar ração para pobre, elas são a favor de acabar com os direitos trabalhistas e acabar com a aposentadoria para os velhos, certo? Para os aposentados. Certo? E privatizar tudo. E privatizar tudo. Então, o que a gente tem para oferecer, pelo outro lado, é comida mais barata e habitação para o povo. Esse é o ponto que nós, empregados da Caixa, temos para oferecer. Por isso é tão importante essas audiências públicas, por isso é tão importante esse debate, que é, de um ponto de partida, ele é corporativo, mas o ponto que nós temos para oferecer é para a população, é popular e é de defesa de desenvolvimento do país. Porque onde tem banco público, tem desenvolvimento. Com certeza. Miri e Fernanda, querendo falar mais alguma coisa? Que eu acho que é importante. O debate é bem importante aqui. Eu queria fazer um comentário, porque na crise em 2008, 2009, um dos principais motivos do Brasil ter conseguido superar foi exatamente a presença dos bancos públicos. Foi você ter a condição, de você trabalhar com os bancos públicos na oferta do crédito à população.
E isso, em todos os artigos no mundo, os economistas, os países que tinham bancos públicos tiveram uma condição de superação, né, da crise de forma muito melhor, né, e muito mais rápida. E, então, eu acho que nós estamos fazendo uma discussão no Brasil, primeiro, que é um projeto que não foi o projeto que as pessoas elegeram em 2014. Jamais alguém seria eleito com base numa plataforma que dissesse que iriam vender a Amazônia, né, que você teria venda de terra para estrangeiros, que você teria o fim do Bolsa Família, que você não teria mais saúde e educação, e que nós não teríamos mais o recurso do pré-sal, não é, para nós nos elevarmos nosso, né, patamar de dignidade e de país. Então, isso é claríssimo. Acho super importante o processo das audiências públicas, porque, vejam, nós precisamos romper, não é, com vamos dizer assim, o que a mídia, vamos dizer assim, corporativa, os grandes canais de televisão, os jornais, esse tipo de discurso, porque, veja, é um discurso muito fácil. É um discurso, na realidade, eles repetem a mesma toada. Eu me lembro que eu estava na Caixa nos anos 1990, e, se falasse servidor público, você tinha vergonha de dizer que era servidor público, porque ser servidor público era ser sinônimo de ser ineficiente, de ser inepto, de ser corrupto, entendeu? Então, vejam, o processo ele é retomado do mesmo jeito. Então, nós, né, e eu, né, sou funcionária da Caixa, né, concursada da Caixa, a gente precisa tomar muito cuidado no âmbito da empresa, para fazer a discussão, cada uma das pessoas, em cada fórum. Porque, veja, os municípios brasileiros, o Brasil é muito grande, é muito diverso e é muito desigual. Nós estamos em São Paulo é uma realidade, o Amapá tem outra realidade completamente diferente. Se a gente tem uma taxa de desemprego de 13% no país, no Nordeste está em 18%. Porque, mesmo com o avanço das políticas públicas, você ainda tem uma diversidade que é muito grande. Então, eu acho que, no processo, né, das pessoas que estão nas agências, né, nós temos uma agência Barco. Eu sempre costumo dizer, a gente participou de um debate aqui antes, fala muito bem sobre a Caixa, principalmente quem não é da Caixa. Porque esse aqui conhece a Caixa mesmo, porque utiliza seus produtos e seus serviços. Então, assim, eu acho que, em relação aos prefeitos, em relação aos municípios, então, Ivone, eu acho muito importante esse processo, o processo das audiências públicas, o processo de trabalhar as cartilhas, para que as pessoas entendam o impacto que vai acontecer na vida de cada cidadão num processo como esse. Porque, veja, não é uma mera alteração estatutária. Não, eu só vou transformar no SA. Não, mas eu não tenho interesse em privatizar a Caixa. É mentira. É claro que há o interesse em privatizar a Caixa. Você vai ter 2 bancos públicos, Banco Brasil SA, uma Caixa SA, para quê? Então, algum dos 2 vai deixar de existir. Deixa eu só falar uma coisa para a Miriam, que essa questão dos municípios, né? A Miriam já foi gestora em municípios. Hoje sai uma notícia nos jornais dizendo que as prefeituras ampliaram os seus gastos em 55% no último período, gastos sociais, né? E eu fiquei pensando, assim, é óbvio, né, o desemprego aumenta, você tem uma crise econômica, eu fiquei pensando o seguinte, e se não tivesse a Caixa, não tivesse os programas sociais, não tivesse os investimentos na habitação, como é que ficariam esses municípios, né? Como é que fica a população brasileira, né? Eu queria só voltar um pouquinho à questão de capital e lembrar, a Fernanda e a Maria estava conversando agora há pouco, antes de começar, e essa questão está, como disse a Fernanda, completamente sendo feita de maneira, além de assodada, escondida, sem nenhuma transparência, né? Nós já vínhamos discutindo a questão de capital, por causa de Basileia III, de quais eram as alternativas para a Caixa, sabendo que a situação do governo federal era difícil, né? A gente também não pode esquecer desse contexto. É difícil uma capitalização para o governo federal, mas que era possível fazer, tanto algumas coisas serem alternativas geradas pela Caixa, quanto o governo entrando, de fato, com alguma capitalização. E o que a gente tem acompanhado e tem ficado sabendo do andamento dessa discussão é que o corpo técnico da Caixa está construindo alternativas que estão sendo liminarmente descartadas no âmbito do Conselho de Administração. Ou seja, não querem resolver. Não é um problema de que deixou-se problemas, é fruto de como a Caixa foi conduzida nos últimos tempos. Acho que todos nós temos extremo orgulho do que foi feito. A Caixa se tornou o que é hoje, estava completamente
degradada enquanto instituição, enfraquecida, não tinha nenhuma importância no mercado financeiro, hoje é outro banco, é outra coisa, e eles não querem resolver o problema de capital. Eles querem, de fato, acabar com a Caixa. Todas as alternativas que vêm sendo levantadas para equacionar esse problema da capitalização têm sido bloqueadas no âmbito do Conselho de Administração pelos representantes do governo. Ou seja, eles não estão querendo resolver o problema da Caixa. Para eles interessa, assim como toda essa discussão no âmbito da mídia, de descaracterizar essa instituição, esse é o objetivo para ficar mais fácil, como aconteceu no Paraná, como foi dito aqui, para ficar mais fácil esse processo de desmonte do banco público, fundamental para um projeto de país diferente do que é o que a gente tem hoje, para um projeto de país que, de fato, quer um país mais igual do que a gente tem. Bom, queria agradecer aí, terminar aqui a nossa roda de conversa, agradecer muito aqui a participação da Fernanda, da Miriam, da nossa Rita, que sofre toda vez que vai para uma reunião do Conselho e que vê o desmonte que eles têm feito com o Banco Público, e nós sofremos todos juntos, porque sabemos dessa luta e sabemos que realmente é uma coisa absurda que eles têm feito com o Banco Público. Agradecer aqui ao Dionísio, que é o nosso coordenador aí de empresas da Caixa Econômica Federal, e ao Betão, que tem feito aí toda a nossa discussão no país todo em defesa dos bancos públicos. Então, vamos encerrar aqui a nossa roda de conversa, mas não encerramos o assunto aí da defesa da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e dos bancos públicos, porque eles são muito importantes para o país. E também não só isso, é muito mais amplo, que a gente faz a defesa das empresas públicas, né? Que querem privatizar a água, a Amazônia, tudo, né? Então, está tudo no pacote, ou seja, o Brasil está à venda, e nós sabemos que tem vários países aí que têm feito ao contrário, privatizaram a água e a energia, agora eles têm desprivatizado, porque perceberam o seguinte: eu estou perdendo mais dinheiro com a privatização do que se ela fosse estatal. Então, a gente percebe isso no mundo todo, mas o Brasil, infelizmente, está na contramão, e essa nossa defesa, não só dos bancos públicos, mas dos direitos, que o sindicato tem lutado, o seguinte: o que nós seremos no futuro? Então, o mundo está mudando, o mercado de trabalho está mudando, e esse é o grande pulo que o Brasil poderia realmente ter mão de obra especializada, né, de ser o futuro realmente do país, e a gente está virando aí novamente um subpaís, né? Não é nem um país, mas não um sub, né? Porque vendeu tudo. E o que vai sobrar para nós aqui se a gente não tiver empresas, não tiver as empresas estatais, não tiver nós mesmos nos extraímos o pré-sal, né, que era tão importante para nós. Então, essa está sendo a nossa grande briga. Que tipo de futuro nós teremos no país? E a defesa dos bancos públicos faz parte desse futuro, de ter banco público para o país, e a gente ter um futuro aí. Então, boa tarde a todos. Vem defender a Caixa você também. Vem também defender a Caixa, isso mesmo.